A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, das repetitoras de Novo Airão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. Celebramos hoje, queridos irmãos e irmãs, a solenidade da Santíssima Trindade. O Evangelho de hoje, João 3, 16, 18. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha vida eterna. Somos gerados pelo mistério da Trindade, vivemos no mistério da Trindade, pois manifestação de um grande amor. O amor que nasce do encontro de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Ele se manifestou em seu amor, saiu de si e veio ao nosso encontro por amor, e por amor nos ama, nos salva. Na manifestação da Trindade começamos a perceber que fazemos parte deste amor. É o amor que nos gera como filhas, como filhos. No amor somos filhos e filhas de um mesmo Pai, irmãos e irmãs de um mesmo Filho, e amoráveis no mesmo Espírito. A solenidade da Santíssima Trindade nos faz celebrar o louvor da comunidade de amor. A nossa celebração é um convite a contemplar Deus que ama, que é comunidade, que nos criou, gerou, para participarmos do mesmo mistério amoroso. Deixemos-nos envolver, tomar pelo mistério de amor e manifestemos a nossa fé, que é alimentada pelo amor da Trindade. Santo Agostinho nos ensina, não é fácil encontrar um nome que possa convir a tanta grandeza e servir para denominar de maneira adequada a Trindade. A não ser que se diga que é um só Deus de quem, por meio de quem e para quem existem todas as coisas. Assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, cada um deles, Deus. E os três são um só Deus. Para si próprio, cada um deles é substância completa e os três juntos uma só substância. O Pai não é o Filho nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai nem o Espírito Santo.
E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. O Pai é só Pai, o Filho unicamente Filho, e o Espírito Santo unicamente Espírito Santo. Os três possuem a mesma eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade, o mesmo poder. No Pai está a unidade, no Filho a igualdade, e no Espírito Santo a harmonia entre a unidade e a igualdade. Esses três atributos todos são um só por causa do Pai, todos são iguais por causa do Filho, e todos são conexos por causa do Espírito Santo. Esse Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, que amou tanto o mundo, que enviou o Filho para que pudéssemos participar do seu amor, da vida eterna, nós também desejamos corresponder com o mesmo amor. No amor é que somos tocados pela vida eterna. Não a morte, mas a vida, não a condenação, mas a salvação, não a destruição, mas a plenificação, sim, a eternidade. A manifestação de que somos amados por Deus nos desperta para a eternidade e para a vida eterna. É que participamos da vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Admirado de termos sido amados com tanta ternura e gratuidade, São Bernardo nos ensina: desejam saber de mim por qual motivo, em que medida nós devemos amar a Deus? Pois bem, eu vos direi que o motivo do nosso amor por Deus é Ele mesmo, e que a medida deste amor é amar sem medida. Ele nos amou antes de toda e qualquer possibilidade nossa. Ele veio a nós a partir dele mesmo. Ele nos tocou. Ele nos veio livremente ao e de encontro. Ele se tornou acessível, tão acessível, a ponto de nós o podemos chamar Abá, Pai. O podemos pegar na mão e comer, fazer dele o que bem quisermos. Toda esta proximidade e possibilidade é porque ele gratuitamente e livremente se nos deu, isto é, nos amou. Assim, queridos irmãos e irmãs, somos convidados à admiração, à contemplação de como somos tão amados por Deus. Um amor admirável, extasiável, pois nos enviou seu Filho único. Jesus, o Filho, cumprindo o plano do Pai, fez de sua vida um dom total até a morte na cruz, a fim de oferecer aos homens a vida definitiva. Nesta fantástica história de amor, plasma-se a grandeza de Deus. O Evangelho nos revela outra verdade inimaginável. O amor de Deus é também uma pessoa, o Espírito Santo que nos restaura e santifica para podermos viver eternamente em Deus. Deus nunca fechou e jamais fechará as portas do seu coração, de sua amizade, mas respeita a nossa opção. Ele não obriga nenhum de seus filhos a voltar para casa, viver eternamente com Ele ou então desterrados fora da nossa verdadeira e definitiva casa. Tudo depende de nós. Sabemos quem é nosso Deus, mas não basta um conhecimento teórico, não basta saber coisas sobre Ele e falar dele. Isto não é a fé. É necessário entrar em contato com Deus, conversar com Ele pela oração, ter abertura para com Deus, escutá-lo, encharcar-se com sua palavra nas Sagradas Escrituras e responder a Ele amando concretamente as pessoas, começando com aquelas que mais convivemos, porque Deus ama e seus filhos todos e suas filhas todas. Palavras de nosso querido Papa, saudoso Papa Francisco. Talvez por isso na primeira leitura Moisés grita, enquanto Deus passava diante dele: Senhor, Senhor Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Moisés percebe que Javé é clemente, compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia, pois fiel à aliança. Deus se revela misericordioso, paciente, sem precipitação, sabe esperar, esperançoso de conversão. Tolera as misérias e as fraquezas, não abandona, sempre disposto ao perdão, à benevolência. Sim, Deus é fiel, cuida de nós, como filhos e filhas amados. Nós também experimentamos a sua misericórdia e nos damos conta de que Deus não desiste de nós. Nos concede a sua palavra, nos oferece o pão da vida, nos faz viver e crescer na comunidade de fé. E quando pecamos, nos desviamos do caminho, Ele nos busca. Oferece a salvação, insiste para que vivamos na benevolência, sendo consolo, acolhimento, misericórdia, salvação.
Na segunda leitura, Paulo escreve aos Coríntios: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Esta saudação repetimos ao iniciarmos a celebração da Eucaristia. Uma saudação trinitária, uma atenção especial para que nos demos conta de que a liturgia está por começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas todas as ações litúrgicas estão envoltas pela Trindade Santa. As nossas comunidades movimentadas e gracificadas pelo amor da Trindade, os encontros, as celebrações todas na dinâmica de um amor trinitário. As nossas comunidades, a Igreja, a missão da Igreja, nasce do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o amor da Trindade que gera as nossas comunidades e faz com que anunciemos, proclamemos o amor trinitário. Sejamos então missionários e missionárias da Trindade. Semos a proclamação, o anúncio do amor que renova o céu e a terra, purifica e vivifica as nossas relações. O amor que constitui um novo povo. É o amor que nos faz ser igreja, comunidade, família. É que sempre estamos nos movimentando na Trindade. Queridos irmãos, queridas irmãs, na solenidade da Trindade Santa aflora em nós a nossa pertença. O Pai a quem rezamos, Pai nosso que estás no céu, o Filho que nos concede a redenção, a justificação, a salvação, o Espírito Santo que nos santifica, que habita em nós, vivifica a Igreja. É a revelação, a manifestação do ensinamento que nos dá São João. Deus é o amor. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. E na medida em que é amor, Deus não é solidão, mas comunhão, relação, doação, gratuidade relacional. No amor, Deus é essencialmente dom de si, e na sua realidade original e infinita é Pai que se entrega, gerando Filho que por sua vez se entrega ao Pai, e o seu amor recíproco que é o Espírito Santo, o vínculo da unidade. Todos nós vivemos neste amor, este mistério de amor. A festa de hoje nos permite contemplar o maravilhoso mistério de amor. Então rezemos. Ó minha fé, vai avante na tua confissão. Diz ao Senhor teu Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor meu Deus. Fomos batizados em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. O silêncio reverente da razão deixa o coração extravasar sua admiração. Deus está envolto em mistério, numa luz inacessível, portanto, quando chegarmos à tua presença, cessará o muito mais que dissemos, mas muito nos ficará por dizer e tu permanecerás só, tudo e em todos. E então, eternamente, cantaremos um só cântico, louvando-te, em um só movimento, em ti estreitamente unidos em comunhão. Senhor, único Deus, Deus Trindade, tudo que disse de ti nesses livros e de ti vem, reconheço nos teus, e se algo há de meu, perdoa-me e perdoe-me os teus. Amém. Essa oração belíssima de Santo Agostinho ao rezar a Santíssima Trindade. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos alguns pensamentos do Papa Francisco em relação à Santíssima Trindade. Primeiro vou apresentar um diálogo durante uma celebração de Pentecostes que o Papa Francisco teve com crianças. Queridos meninos, queridas meninas, estamos aqui para rezar juntos, rezar a Deus. Concordais? Estais de acordo com isso? Sim? E rezamos a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quantos deuses são? Um em 3 pessoas. O Pai que nos criou a todos, que todos nos ama. Quando rezamos a Deus Pai, qual é a oração? Qual é a oração que todos rezamos? E as crianças respondem, o Pai Nosso. Rezamos sempre a Deus, o Pai Nosso, para que nos acompanhe na vida e faça crescer. E como se chama o Filho? Qual é o nome do Filho? As crianças respondem Jesus. Não ouvi bem. E as crianças dizem Jesus. E rezamos a Jesus para que nos ajude, para que permaneça junto de nós. Quando vamos à comunhão, recebemos a Jesus e também a Jesus que nos perdoa todos os pecados. É verdade que Jesus perdoa tudo? E as crianças respondem, sim.
Não só ouve, por que será? É mesmo verdade que Ele sempre perdoa tudo? E as crianças respondem, sim. Sempre, sempre, sempre? E elas respondem, sim. E se for um homem ou mulher pecador, mesmo pecador, mas pecador com muitos pecados, Jesus perdoa? E as crianças respondem, sim. Perdoa mesmo ao pior dos pecadores? Respondem, sim, sim. Não se esqueçam disso. Jesus perdoa tudo, perdoa sempre, e nós devemos ter a humildade de pedir perdão. Perdoa-me, Senhor, errei, sou fraco. A vida colocou-me em dificuldade, mas Tu perdoa tudo. Quero mudar de vida, Tu ajuda-me. Sabem? Parece-me que antes não ouvi bem. É verdade que perdoa tudo? E as crianças dizem sim. Agora outro problema, quem é o Espírito Santo? E não é fácil dizê-lo, porque o Espírito Santo é Deus e está dentro de nós. Recebemos o Espírito Santo no batismo, recebemos nos sacramentos. É o Espírito Santo que nos acompanha na vida. Pensemos nisso e digamos juntos, o Espírito Santo nos acompanha na vida. Todos juntos, o Espírito Santo nos acompanha na vida. E quem nos diz no coração as coisas boas que devemos fazer? Outra vez, o Espírito Santo nos acompanha na vida. E quem nos repreende no nosso íntimo quando fazemos algo de mal? O Espírito Santo acompanha-nos na vida. Outra vez, o Espírito Santo é que nos acompanha, que nos dá força, consola nas dificuldades. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, meninos e meninas, todos felizes porque acreditamos. A fé nos faz felizes e acreditamos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, todos juntos, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que nos criou, Jesus que nos salvou e o Espírito Santo que faz Ele. Muito obrigado a todos vocês, nós, os cristãos, para estar seguros, temos sempre uma mãe. Como se chama a nossa mãe? Como se chama a mãe do céu? E todas as crianças respondem Maria. Vocês sabem rezar a Nossa Senhora e respondem sim. Tem certeza? Então façamos-lo agora, quero ouvir. E rezam juntos a Ave Maria. Muito bem, queridos crianças, queridos meninos e meninas, vejo que sabeis o que o Pai nos criou, o Filho que nos salvou e que fazia o Espírito Santo. Muito bem. Que Deus nos abençoe e rezem por nós para podermos continuar adiante, todos nós. Rezem pelos pais, rezem pelos avós, rezem pelas crianças doentes. Aqui atrás de mim estão muitas crianças doentes. Rezem sempre e, sobretudo, rezem pela paz, para que não hajam guerras. Agora vamos continuar a nossa celebração. Que palavras bonitas e de diálogo de Papa Francisco com as crianças. Ainda queria lembrar mais uma outra palavra do Papa Francisco no Ângelus de junho de 2023. O convite que nos dirige, poderíamos dizer, é de nos sentarmos à mesa com Deus para partilhar o seu amor. Esta é a imagem. É que acontece em cada missa, no altar da mesa eucarística, quando Jesus se oferece ao Pai e se oferece por nós. Sim, é assim, irmãos e irmãs. O nosso Deus é comunhão de amor. Assim Jesus nos revelou. E sabeis como podemos recordar isso? Com o gesto mais simples que aprendemos quando éramos crianças, o sinal da cruz. Fazendo o sinal da cruz no nosso corpo, nos lembramos de quanto Deus nos amou e a ponto de dar a sua vida por nós. E repetimos nós mesmos o que o seu amor nos envolve completamente, do alto para baixo, da esquerda para a direita, como um abraço que nunca nos abandona. E ao mesmo tempo nos comprometemos a dar testemunho do Deus amor, criando comunhão em seu nome. Talvez agora cada um de nós e todos nós façamos juntos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje podemos perguntar-nos, damos testemunho do Deus que é amor? Ou será que o próprio Deus amor se tornou um conceito, uma coisa já ouvida, que já não desperta em nós e provoca a vida? Se Deus é amor, as nossas comunidades testemunham Deus que é amor, sabem amar, as nossas comunidades sabem amar, nas nossas famílias sabemos amar, mantemos a porta sempre aberta, sabemos acolher a todos, friso, todos como irmãos e irmãs, oferecemos a todos o alimento do perdão de Deus e a alegria evangélica, respiramos ar de casa ou nos assemelhamos mais a um escritório, a um lugar reservado onde só entram aqueles que são escolhidos. Deus é amor.
Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, deu a vida por nós, por isso fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Lembramos, queridos irmãos, queridas irmãs, os nossos aniversariantes da semana. Dia 1º, Diácono Antônio Marques de Souza. Dia 3, Padre Ivan Costa de Souza, aniversário natalício. O aniversário de ordenação, dia 31 deste mês, Padre Carlos Eduardo Castro dos Santos. Dia 31, Padre Pedro Francisco Curran. E dia 31 também, Padre Tiago Santos Alves. Dia 1º de junho, Diácono Francisco Alves Fernandes. Dia 2, Padre Aparecido Donizete Maciel. Dia 2, Padre Edmundo Almeida dos Santos. Dia 2 também, Padre Ronaldo dos Santos Araújo. Dia 3, Padre Martin James Laumann. E dia 3, Padre Paolo Cudini. Rezemos, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, por esses nossos irmãos que servem as nossas comunidades e vivem entre nós, exercendo o seu ministério. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Façamos juntos a oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as nossas gerações para a vocação dos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Queridos irmãos, Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, uma boa semana, um bom domingo e uma abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. A Rádio Rio Mar apresentou a mensagem pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.